A maioria das pessoas conhece a história. Eva, tentada por uma serpente astuta, dá uma mordida na fruta proibida, mergulhando a humanidade no pecado e no sofrimento. Esta serpente, frequentemente retratada como uma cobra literal, torna-se um símbolo de engano e tentação. Imaginamo-la deslizando pelo jardim do Éden, sussurrando mentiras para Eva. Mas, e se essa imagem familiar for baseada em uma má interpretação do texto original em hebraico? A palavra hebraica para serpente em Gênesis capítulo 3, versículo 1, é NHSH, Nahash. Esta palavra, carregada de significado, aparece em um contexto que vai além de uma simples descrição zoológica. Embora possa se referir a uma cobra literal, ela também carrega outras conotações. Na cultura hebraica antiga, NHSH não era apenas um animal rastejante, mas um símbolo com múltiplas camadas de interpretação. Nahash aparece em outras partes da Bíblia, às vezes associada à adivinhação, sabedoria ou até mesmo a seres sobrenaturais. Em Números 21.9, por exemplo, Moisés ergue uma serpente de bronze para curar os israelitas, mostrando um aspecto de cura e proteção. Seria a serpente do Gênesis mais do que apenas um animal falante? A narrativa sugere que sim, pois a serpente desempenha um papel crucial na história da queda do homem. O próprio texto oferece dicas intrigantes. A escolha das palavras e a forma como a serpente interage com Eva indicam uma profundidade que vai além do comportamento animal comum. A serpente é descrita como sendo mais astuta, Arvim, Arum, do que qualquer outra criatura. Esta palavra, Arum, é usada em outros contextos bíblicos para descrever pessoas sábias e prudentes. Essa palavra, Arum, sugere inteligência e astúcia, indo além do simples instinto animal. A serpente não apenas age com astúcia, mas também demonstra uma compreensão profunda das palavras de Deus. Além disso, a serpente se envolve em um debate teológico sofisticado com Eva, questionando os mandamentos e promessas de Deus. Este diálogo revela um nível de raciocínio e persuasão que é raro encontrar em descrições de animais. Isso sugere um nível de intelecto que geralmente não é atribuído a animais. A serpente, portanto, pode ser vista como uma figura que transcende a mera biologia, representando forças e ideias mais complexas. Em algumas interpretações, a serpente é vista como um símbolo de conhecimento proibido, uma entidade que desafia a ordem divina e oferece uma perspectiva alternativa. Este aspecto da serpente como portadora de conhecimento é crucial para entender seu papel na narrativa bíblica. A interação entre Eva e a serpente no Jardim do Éden é um ponto central na história da humanidade, levantando questões sobre obediência, tentação e a busca pelo conhecimento. A serpente, com sua astúcia e inteligência, se torna um catalisador para a mudança, influenciando o curso da história humana. Portanto, ao analisar a palavra NHSH e seu uso na Bíblia, podemos ver que a serpente do Gênesis é uma figura multifacetada, rica em simbolismo e significado. Ela nos convida a explorar as profundezas da narrativa bíblica e a refletir sobre os mistérios que ela contém. Para entender a serpente do Gênesis, devemos olhar além do próprio texto para o mundo histórico e cultural em que foi escrito. O contexto do Antigo Oriente Próximo é crucial para compreendermos as nuances e simbolismos presentes na narrativa bíblica. A mitologia do Antigo Oriente Próximo está repleta de figuras serpentinas, muitas delas divindades poderosas ou seres sobrenaturais associados à sabedoria, caos ou ao submundo. Essas figuras não eram meramente criaturas mitológicas, mas representações de forças e conceitos que moldavam a visão de mundo dos povos daquela época. Por exemplo, o deus mesopotâmico Enki era frequentemente retratado com serpentes e associado à sabedoria e à criação. Enki, também conhecido como Ea, era uma divindade da água,
da sabedoria e da magia, e suas representações com serpentes simbolizavam o conhecimento profundo e a capacidade de trazer ordem ao caos primordial. Da mesma forma, o deus egípcio Apep, uma serpente gigante, representava o caos e a escuridão. Apep, também chamado de Apófis, era o inimigo eterno do deus Sol-Ra, e sua batalha diária simbolizava a luta constante entre a ordem e o caos, a luz e a escuridão. Esses exemplos sugerem que os antigos israelitas, vivendo nesse meio cultural, poderiam ter entendido a serpente do Gênesis como algo mais do que apenas uma cobra literal. A serpente poderia ser vista como uma figura carregada de simbolismo, representando forças de sabedoria, tentação e caos. Assim, ao ler o Gênesis, é importante considerar como essas influências culturais e mitológicas poderiam ter moldado a interpretação e a narrativa da serpente no Jardim do Éden. A compreensão do contexto cultural e histórico nos permite uma leitura mais rica e profunda dos textos bíblicos, revelando camadas de significado que vão além da superfície. Serpente ou algo mais? Um espectro de interpretações. A história da serpente no Jardim do Éden tem fascinado e intrigado estudiosos, teólogos e artistas por séculos. Ao longo dos séculos, estudiosos ofereceram várias interpretações da serpente do Gênesis. Desde os primeiros manuscritos bíblicos até as análises modernas, a figura da serpente tem sido objeto de intenso debate e reflexão. Alguns mantêm uma compreensão literal, vendo a serpente como um animal real capacitado pelo adversário de Deus. Esta visão é frequentemente apoiada por aqueles que acreditam na inerrância bíblica e na literalidade dos textos sagrados. Para esses estudiosos, a serpente é um agente do mal, um ser físico usado por Satanás para enganar Eva e Adão, levando à queda da humanidade. Outros veem a serpente como uma representação simbólica da tentação, do pecado ou do próprio mal. Para eles, a serpente não é um ser literal, mas um símbolo poderoso das forças que se opõem à vontade divina. Ainda assim, outros, baseando-se no texto hebraico e no contexto do Antigo Oriente Próximo, argumentam por uma compreensão mais matizada. Eles exploram as nuances linguísticas e culturais do período para oferecer uma interpretação mais rica e complexa. Esses estudiosos sugerem que a serpente pode ter múltiplos significados, refletindo as crenças e mitologias da época. A análise do hebraico bíblico e dos artefatos do Antigo Oriente Próximo revela camadas de significado que vão além da leitura superficial. Eles propõem que a serpente pode representar um ser sobrenatural, talvez um anjo caído ou uma entidade demoníaca. Esta interpretação sugere que a serpente é mais do que um simples animal, mas uma figura complexa, com um papel significativo na narrativa bíblica. Essa interpretação se alinha com as tradições judaicas e cristãs posteriores que identificam a serpente com Satanás. Ao longo dos séculos, a figura da serpente evoluiu, incorporando elementos de várias tradições religiosas e culturais, tornando-se um símbolo multifacetado e enigmático. Repensando a queda. Implicações para hoje. Como entendemos que a serpente do Gênesis tem implicações significativas para como interpretamos a queda e suas consequências para a humanidade? Se a serpente é meramente um animal falante, a história se torna uma parábola direta sobre a desobediência. No entanto, se a serpente representa uma força mais poderosa e inteligente, a história assume uma nova dimensão. Ela se torna uma parábola sobre a natureza sutil e penetrante do mal, os desafios do livre-arbítrio e as complexidades do bem e do mal no mundo. Sussurros de sabedoria. O poder duradouro da interpretação. O debate em torno da serpente do Gênesis destaca a riqueza e a complexidade da interpretação bíblica. Ao nos envolvermos com o texto original em hebraico, explorar o contexto histórico e considerar diversas perspectivas acadêmicas,
podemos descobrir camadas mais profundas de significado em histórias familiares. A serpente, seja uma cobra literal, um símbolo ou um ser sobrenatural, continua a nos fascinar e desafiar, convidando-nos a lidar com questões atemporais sobre tentação, pecado e a natureza do bem e do mal.